Vamos começar o tema, então, por essa matéria de destaque no DCM. Planalto vê Trump recatado e avalia que relação com Lula reduz risco de interferência nas eleições. Eu acho que essa é uma ingenuidade que não cabe ao Planalto, viu? Nós já temos lições da história o suficiente para não cair no conto da carochinha, né? Tudo bem, pode ser aquele discurso meio que externo, né? Vendo assim uma forma de simpatizar o Trump. Deixa eu aumentar a tela aqui. Simpatizar o Trump, né? Mas ele é o sujeito menos confiável do mundo. Nós estamos falando de um dos líderes do maior movimento abjeto da história da humanidade, que é esta seita do Epstein. Nós estamos falando de um sujeito que sequestrou um presidente, de um sujeito que financia um genocídio e é simpático a isso para montar um resort, e de um sujeito que ameaça invadir e atacar todos a todo momento, sem nenhum tipo de pudor. Tudo que o Trump não é confiável. Tudo que o Trump não é recatado. É uma cobra enrolada esperando a hora do bote. Vamos ler a matéria juntos? Enquanto isso, você vai pingando aí, gente. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a avaliar que a Casa Branca deve adotar uma postura mais discreta em relação às eleições brasileiras deste ano. Diplomatas ouvidos pelo Planalto afirmam que, diante da atual estabilidade da relação bilateral, a tendência é de ausência de tentativas explícitas de interferência ou apoio aberto a candidatos do campo da direita. Vamos parar aqui nesse primeiro parágrafo? Gente, olha só. Olha como isso aqui é frágil. A ausência de tentativas explícitas. O governo dos Estados Unidos, implicitamente, sempre tentou interferir aqui. O governo dos Estados Unidos, implicitamente, sempre atuou para derrubar o campo progressista no Brasil. Antes de chegar ao poder, enquanto estava no poder e para evitar que chegasse ao poder. É a recorrência da relação bilateral histórica do imperialismo com o Brasil e com os países do sul global, em especial de América Latina. Ora, então eu vou achar porque o Trump fez um que outro elogio pro Lula, porque ficaram naquela maldita frase da tal da química. Aí nós vamos acreditar que tá tudo estável para as eleições? Se não der o tapa na frente, vai dar o tapa nas costas. É a única mudança de comportamento possível pelo lado do Donald Trump. Ou é bater de tapa com a mão aberta, dar uma tapa na cara, ou é nas costas. Né? Não tem como crer que ele não vai mexer os seus pauzinhos para os interesses dos Estados Unidos, que passará sempre pela extrema-direita no poder, até mesmo com os democratas. Né? Eu vou pedir que você faça essa reflexão comigo e interaja. Esse novo diagnóstico está diretamente ligado à relação pessoal construída entre Lula e Trump. Auxiliares do governo relatam que Trump tem adotado um tom cordial nas interações recentes, o que funciona como fator de contenção diante das pressões internas e externas para que Washington atue de forma mais ativa no cenário político brasileiro. Então quer dizer que nós estamos comemorando o fato do Trump ser cordial, decente, né? Litúrgico com relação ao seu tamanho, com o presidente que botou ele no lugarzinho dele, que foi o Lula, aquele que não aceitou ser humilhado, e ele se acadelou. É isso que aconteceu. O Trump não está sendo cordial com o Lula. Ele se acadelou. Ele não se acadelou porque o Brasil tem poder bélico, tem poder militar. A gente sabe que não tem. Isso aí seria chovendo molhado. Não preciso aqui traduzir isso para ninguém. Mas ele se acadelou diante da figura, do tamanho representativo da liderança de Lula, em termos históricos e globais. Aí eu vou comemorar que, por conta desse gesto de estratégia do Donald Trump em termos de geopolítica, ele não vá atacar explicitamente as eleições? Ah, por favor, eu acho que isso é uma ingenuidade, uma pobreza de análise, inclusive, do Planalto, se for essa mesma linha. Se isso aqui não for só discurso externo. Apesar do otimismo
Integrantes do entorno presidencial reconhecem que Trump é conhecido por sua imprevisibilidade. Até a minha... as pedras sabem, né? Por isso, a orientação no Itamaraty e no Palácio do Planalto é manter cautela e atuação estratégica contínua para preservar a proximidade com a Casa Branca. Uma fonte do governo afirmou que a tendência até a eleição é de uma postura mais recatada ao lado do executivo americano. Então, não é que Trump está recatado. A orientação é para que Lula esteja recatado com relação a essa relação bilateral, para não ativar o modo louco sem freio do Trump. A orientação do Itamaraty e do entorno de Lula, e a gente percebe isso nas falas do presidente Lula, é para que ele vá meio que comendo pelas beiradas para não despertar o dragão Trump. O Lula, quando tá meio solto, ele fala o que tem que falar, ele dá umas porradas no Trump. E acho que uma coisa não exclui a outra. Você pode ser cordial, como diz o texto, né? Litúrgico com relação ao cargo de duas lideranças, mesmo completamente opostas, mas isso não pode eximir Lula, independente de ser período eleitoral ou não, de se posicionar ao rechaço do que Trump tem feito e que ameaça não só o Brasil, mas toda a representação que Lula constrói como uma liderança dos BRICS, uma liderança do Sul Global, uma liderança do mundo anti-imperialista. Eu acho que é muito algodão entre os cristais por parte desses integrantes do entorno do presidente Lula e do Itamaraty. Mesmo após o recuo de Washington em temas sensíveis como as tarifas e a não aplicação da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, persistiu no governo brasileiro o temor de ingerência futura. Terá ingerência futura. Seja pela manipulação das big techs, seja por soprar no ouvido de quem eles querem, seja por declarar voto. Ou é dedo no olho ou é tapa na cara. Chute nas partes baixas. Esses caras não jogam limpo. Por favor, que ingenuidade é essa? Esse cenário começou a mudar depois de contatos diretos entre Lula e Trump, incluindo conversas telefônicas e encontros presenciais em agendas internacionais. Foi um encontro na Malásia. Um encontro meio, sabe, para inglês ver. Vamos se encontrar agora de novo. E vai ser legal, vai ser importante para tirar a pecha aquela de que Lula recuaria diante do Trump, que o Trump atacaria o Brasil e tal. O Lula vai sair bem disso, eu tenho certeza. Mas daí você achar que isso estabiliza as relações de não interferência dos Estados Unidos e de Trump nas eleições? Que bobagem! Até o pleito, a diplomacia brasileira pretende reforçar a cooperação com os Estados Unidos, especialmente na área de combate ao crime organizado. O Planalto avalia que a segurança pública será um dos principais temas eleitorais e que esse diálogo pode ajudar a neutralizar investidas da oposição, sobretudo do grupo ligado a Flávio Bolsonaro, né? Aí sim, Lula tem que criar cada vez mais musculatura para o discurso de que ele e Trump juntos estão no combate ao crime organizado do Brasil. Isso restringe, faz uma cooptação da pauta que a extrema-direita parece surfar sozinha. Isso eu concordo totalmente.